Olá você, meu aluno do curso de liturgia. Esse aqui é o vídeo complementar, que é o VCA, vídeo de complementação de assuntos, para a gente ganhar tempo e cumprir os horários das cargas horárias. Então esse vídeo é muito importante, que é uma aula também. Ele não é presencial, mas ele é uma aula de conferência de vídeo, que vai te ajudar a compreender melhor a matéria. Liturgia, ela está dentro da questão do culto. O culto em si, ele é a cobertura total, é a umbrella, o guarda-chuva, e embaixo nós temos a liturgia. Da liturgia eu tenho um braço chamado serviço e outro braço chamado ritos. Em alguns casos de religiões aí são rituais. Nós não usamos esse termo, mas eu queria focar em ritos, em serviços. Então eu queria mostrar a vocês aqui essa gravura, aquelas pedras que estão lá na Inglaterra, em Stonehenge. Eu estive aqui nesse local algumas vezes já. Stonehenge, tá vendo? Aquelas pedras que são colocadas aqui, ó, elas formam um círculo. Parece que é um círculo, dizem que é um relógio, cada um fala uma coisa. O fato é que esta região da Inglaterra, ela foi ocupada pelos celtas antigos. E os celtas, na verdade, não é um povo só. Celtas são vários povos, vários que englobam aquela região. Ali na época tinha outros grupos, como os jutos, os picos, os bretões, logo depois lá na frente os normandos e aí os anglo-saxões. Fato é que os povos que habitavam aquela região formavam então o que chamamos de povos celtas. Foram eles que fundaram a Boemia, ali aquela região da Alemanha, também ali onde era a Prússia, a Morávia. Por exemplo, a tribo Boí, no quarto século antes de Cristo, habitou a região de Praga, ali naquela parte ali onde fica ali o leste europeu. Por isso que a Boemia chamava de Boemia, porque Bohemie, por causa desses celtas que ali foram viver. Então, quando eu falo sobre a questão do Stonehenge, o que eu estou me referindo? Porque existe muita coisa, muito mistério em torno desse problema aqui. Porque eles afirmam que era uma religião. E uma das religiões que está ligada aos celtas é a druida. Aí tem a nórdica, tem várias que podem ser colocadas aí. Mas essa druida era uma religião que sacrificavam pessoas, tinham orgias sexuais com sacerdotes, sacerdotisas, tudo em nome de uma deidade. Eles eram mais assim, adoravam o carvalho, no caso também da religião nórdica também, adoravam a natureza, eram panteístas. Portanto, essa questão de culto, liturgia, já vem dessas épocas. Em Stonehenge, por exemplo, a pedra menor que tem aqui, ela pesa 25 toneladas. Na verdade, esse tipo de pedra não se encontra nessa região. A pedra mais perto dela está a 3.000 quilômetros. E como que essa pedra, eu falei que é a menor é 25 toneladas, a menor. Como que isso aqui viria numa carroça? Não tem carroça que carregava isso. Inclusive nem rodovias teria para isso. Veio pelo leito do rio, qual navio traria isso? Aliás, não tem navio que passa ali também, porque os rios são pequenos rios. Aí tem a tese de extraterrestres, cada um fala uma coisa, mas todo mundo cai na mesma coisa, religião. Portanto, conhecer o mundo, conhecer quem foi as pessoas que viveram antes de nós, é esbarrar em religião. Aqui, por exemplo, eu tenho a África, tá bem sério aqui, mas eu tenho aqui, ó, o Mediterrâneo, que foi o berço das religiões. E aqui eu tenho o Golfo Pérsico, aqui nós temos a Mesopotâmia, a Suméria,
os acádios, mais acima o Garite, Ebla e outras cidades que são importantes para compreender. Tudo isso envolve deidade, ou seja, tudo isso envolve algum tipo de adoração. E assim o homem foi desenvolvendo através dos séculos esta parte espiritual da vida dele. Parece que não, mas é interessante porque o homem carrega dentro de si uma deidade. E essa deidade faz dele um cultivador, alguém que cultiva, alguém que faz prevalecer um culto. Portanto, entender liturgia, viver liturgia, aprender liturgia é muito importante para a gente se situar numa situação mais mundial, mais global, e não sermos apenas repetidores de clichês, né? Estamos apenas repetindo o que alguém fala. Portanto, nesta aula complementar, nesse que chamamos de VCA, né? Vídeo complementar de assunto, a gente está focando essa historicidade ou essa raiz deste culto. No próximo bloco, eu vou falar sobre o culto em si, ou seja, o que é o culto, a cultura, como é que isso nasce, como é que isso faz, como é que isso vem. Quando você começa a entender tudo isso, não que a gente aceite alguns tipos de rituais que se fazem por aí, o que as pessoas estão fazendo em nome de Deus, ou de uma divindade, ou de um ser superior, mas você começa a perceber que o homem, como disse aquele pensador russo, o nome dele é tão complicado que eu não vou me lembrar agora. Dizem que foi Tolstói, mas não é. É um outro que é difícil lembrar o nome dele, mas eu vou tentar falar o que ele disse. Ele disse que há um vazio no coração do homem com a forma de Deus. Então, quando houve pecado no Éden e Deus saiu, o Espírito Santo deixou de trabalhar no homem, ficou aquele buraco que era a forma de Deus. O homem olha para algo maior do que ele, algo mais supremo do que ele, aquilo lhe traz medo, ele tenta colocar essa crença nisso, mas está no lugar errado. Por isso que também o resultado não é bom, por isso que também o resultado depõe, né, muitas vezes contra a sanidade mental, provoca religiões que sacrificam pessoas, bebem sangue de animais, tudo em nome de uma divindade que a pessoa não conhece. Portanto, é muito fundamental que você entenda, quando Deus se revela ao mundo através de Abraão, você tem que perceber que antes de Abraão já havia algumas civilizações que já desenvolvia essa questão de culto. E Abraão, na verdade, ele também participava de algumas religiões da época, só que ele teve compreensão de um Deus único. Foi nesse coração que Deus entrou para estabelecer aquele patriarca que cultivou uma nação, a nação trouxe Jesus e Jesus nos deu a igreja. E hoje adoramos ao Deus vivo, ao Deus supremo, ao Deus de toda a ciência, de toda a obra, de toda a graça, de todo o céu. Alguns o chamam de arquiteto, outros chamam de sei do quê. Nós chamamos de Deus único e verdadeiro. Shema Israel, ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Portanto, nesse berço da humanidade, nós precisamos compreender essa questão da liturgia, do culto em si. Eu vou agora para o próximo bloco falar um pouco mais sobre a cultura deste culto e algumas semelhanças de religiões que eles tentavam traduzir o que era Deus. Como não tinha revelação, chegaram perto, mas não conseguiram. Ok? Você está na nossa aula de liturgia, um complemento do nosso curso. Esta é a aula número 1 deste bloco VCA. Até daqui a pouco para o próximo bloco.